Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na região da Grande Marabá, no sul do Pará. Igreja presidida pelo pastor Sales Batista. E também estamos na internet, no canal da TV no YouTube. É uma oportunidade maravilhosa que você tem de compartilhar o link desta programação para alcançar e abençoar muitas outras vidas. Hoje vamos estudar a quarta lição deste último trimestre com o tema O Corpo, sendo, portanto, o templo do Espírito Santo. O corpo como templo do Espírito Santo. Esta lição que será presencialmente ministrada no dia 26 de outubro, portanto, no próximo domingo. Vamos para a leitura do texto áureo da verdade prática, dos objetivos e também a apresentação do primeiro tópico da lição de hoje. O texto áureo diz-nos assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A verdade prática: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Os três objetivos da lição de hoje. No primeiro objetivo, nós iremos levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Depois, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E terceiro, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Vamos à apresentação do primeiro tópico da lição de hoje com o seguinte assunto. O primeiro ponto, nós vamos trabalhar corpo, propriedade e habitação divina. Os três subtópicos: o primeiro, comprado e selado; o segundo subtópico, não sabeis vós; e, para concluir o primeiro ponto da lição, propriedade e domínio. Dessa forma, hoje nós vamos, nesta lição, refletir sobre a seguinte questão: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vamos estudar esta lição a partir agora deste programa maravilhoso que tem abençoado muitas vidas, não somente aqui na nossa região, mas também Brasil afora. E para comentar a lição de hoje, estamos recebendo aqui com muita alegria mais uma vez a presença dos ilustres comentaristas, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Davi Arruda. Iniciando os cumprimentos iniciais aqui com o pastor Elias. Pastor Elias, seja muito bem-vindo mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje, pastor Elias, concluir esta série de lições sobre a parte exterior do homem, o corpo, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Leno, pastor Davi, todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo aí, inclusive os professores e coordenadores de EBD que têm se dedicado, se desdobrado para garantir que o ensino lá na sala de aula seja eficazmente realizado para a glória do Senhor e para o crescimento do reino de Deus. Nesta oportunidade, eu estou profundamente satisfeito porque nós estamos mais uma vez estudando uma lição de caráter digamos que observando os aspectos do corpo, né? Antropologicamente falando, mas também de alguma forma está dialogando com a pneumatologia, uma vez que o corpo pode ser o templo do Espírito Santo e não apenas pode. E nesta ocasião, pastor Epaminondas, nós teremos a oportunidade de ver que o corpo, além de ser um templo
e habitação do Espírito Santo, nós aprenderemos à luz das Escrituras a forma correta como nós devemos lidar, se relacionar com o corpo nesse aspecto, ou nessa perspectiva de ser templo e morada do Espírito Santo, razão pela qual requer todo um cuidado muito especial, assim orientados pela palavra de Deus. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Pastor Leno, esta lição também nos faz refletir um pouco acerca da importância do corpo, que não é meramente uma matéria, não é? E dessa forma, há necessidades de um cuidado especial. Pastor Leno, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Davi, todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando o programa. Realmente uma lição que fecha essa parte da revista que trata a respeito do corpo e fecha assim com muita excelência, abordando a importância do corpo como templo do Espírito Santo e o como o cristão ele deve cuidar do seu corpo. A gente já falou em lições anteriores que a redenção completa do corpo ela se dará apenas no futuro, mas a santificação do corpo ela se inicia a partir da conversão e, portanto, devemos manter essa santidade esse que é o templo do Espírito Santo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente trabalhar esta lição, pastor Davi. E o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia usando a metáfora do tabernáculo para falar do homem tripartido, conforme o tabernáculo também o era. E assim, pastor Davi, uma lição extraordinária de como que nós também somos portadores, né, desta presença, tal como o tabernáculo era portador da glória de Deus. Seja bem-vindo, pastor Davi. Pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. E essa lição maravilhosa que mostra que, para nós, como o corpo, ele tem fundamental importância, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não somente o espírito e a alma, mas também o corpo tem fundamental importância para o poder de Deus e, como já foi dito pelo pastor Elias, e através do nosso corpo que nós somos templo do Espírito Santo e através do Espírito Santo nós sentimos a glória de Deus sendo manifestas em nós. Muito bem, vamos iniciar então os comentários aqui desta lição preciosa de hoje, a lição de número 4, com o tema o corpo como templo do Espírito Santo. E vamos sempre aqui iniciar com o querido pastor Elias Gomes, para que ele comente corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Pastor Elias, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, inicialmente ele já começa, né, afirmando algo que nós não podemos perder de vista, que nós fomos comprados integralmente, espírito, alma e naturalmente o corpo também faz parte desse processo salvífico de Deus, contrariando inclusive muitos que negam esta realidade. Mas aqui o corpo ele faz parte, né, integralmente desse ato divino de comprar. Fale sobre este ponto, pastor Elias, comprado e selado. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós queremos antecipar introdutoriamente dizendo que nós compreendemos essa lição na sua essência, vai nos ajudar a entender melhor a forma correta como nós devemos lidar na perspectiva do corpo em relação ao pecado, em relação aos cuidados que nós devemos ter com ele e até no reino de Deus, no que diz respeito ao serviço cristão também, nós aprenderemos a se relacionar mais corretamente. Nós vemos logo de início uma expressão quando o apóstolo Paulo fala, e nós estamos aqui hoje na teologia paulina, porque predominantemente esses escritos se baseiam no que o apóstolo Paulo citou, escrevendo à igreja de Corinto. Nós vemos aqui um nosso que não é nosso, né?
ele diz assim, o vosso corpo, quer dizer, o nosso, na verdade, ele se incluindo, mas depois eles, não sabeis vós que não sois de vós mesmo, então é um nosso que não é nosso. Nosso na perspectiva de que o Senhor nos constituiu e nós subsistimos nesse corpo, mas que o domínio total e absoluto deve ser de Deus, inclusive isso vai ser tratado. Mas quando o pastor Silas Queiroz escreve, esse primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina, nós entendemos no primeiro subtópico que nós somos comprado e selado. E comprado tem a ver com propriedade, tem a ver com esse pronome de posse, possessivo. E que o apóstolo Pedro, inclusive, diz assim, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição aprendeste dos vossos pais, mas foi com o sangue incontaminado, o sangue incorruptível de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado. Nós sabemos que quando o Senhor tomou posse, no sentido de ter comprado cada um de nós, ele comprou integralmente alma, corpo e espírito. Isso faz uma demonstração precisa e já aponta para para reprovar aquela ideia de que o Senhor quer apenas o coração, porque naturalmente as pessoas se inclinam a andar movido por aquela ideia ou por aquela crença errada platônica de que o corpo é essencialmente ruim e o que presta é a parte imaterial. E nós sabemos que a Bíblia, ela reprova essa conduta, inclusive quando nós observamos aqui em lições anteriores, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o Senhor nos exorta a conservarmos alma, corpo e espírito, porque o Senhor comprou o ser por completo. Uma vez que o Senhor agora é dono, porque ele pagou o devido preço, o preço do resgate, o total valor necessário, ele sela para fazer esse distintivo. Por isso é que o pastor Silas colocou comprado e selado, porque agora tem um registro de propriedade. E o registro é configurado aqui, ou é apresentado de forma simbólica com a presença do próprio Espírito Santo. Está em Efésios, capítulo 1, está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. O apóstolo Paulo também, em outras ocasiões, evidencia que nós fomos selados com o Espírito Santo. Portanto, a presença do Espírito de Deus na nossa vida não está desprovido de uma finalidade, não. Tem uma finalidade, tem várias finalidades, entre as quais apresentar uma identificação que cada crente que é selado com o Espírito Santo de Deus é uma prova evidente de que ele foi comprado e agora ele não pertence a si mesmo, ele não tem domínio sobre si mesmo, mas ele pertence ao Senhor nosso Deus. Nós podemos ver ainda nesse primeiro subtópico, pastor Epaminondas, que existem duas expressões que o pastor Silas Queiroz até faz questão de evidenciar a diferença entre habitar em vós e estará em vós, inclusive tomando como base João capítulo de número 20, versículo de número 22, após a ressurreição, digamos que no intervalo ali entre a ressurreição e a ascensão ao céu, o Senhor chama os seus discípulos, sopra sobre eles e diz: recebam ou recebei o Espírito Santo. E há muitas pessoas que ficam confusas e em dúvida sobre essas duas expressões que está no final do versículo de número 17 de João 14. Habita convosco e estará em vós. Habitar significa que o Espírito de Deus já estava com eles, mas não estava neles.
Ou seja, a partir daquele momento, daquela declaração do Senhor, quando ele soprou sobre os seus discípulos e determinou que o Espírito habitasse sobre eles, o Senhor estava dizendo que agora o Espírito estaria dentro deles, ou seja, passaria a marcar a vida deles a partir daquele momento com um efeito mais extraordinário, uma vez que agora o Senhor iria ser assunto aos céus, o Senhor iria subir e agora estaria mais evidente a manifestação do Espírito de Deus na vida dos seus discípulos. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, o segundo subtópico, não sabeis vós. Nesse contexto aqui, que foi explicado pelo pastor Elias, então nosso corpo ele não é mais nosso propriamente, né? Ele tem um dono. Dessa forma, não podemos fazer dele o que bem entendermos, não é verdade? A teologia do corpo, portanto, está nos ensinando que o nosso corpo ele precisa ser usado com santidade, conforme disse Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 4, que todos nós saibamos possuir o corpo, o vaso, em honra e em santidade. E aí entra um segundo assunto aqui, pastor Leno, nesse segundo subtópico, que é a mordomia do corpo. Ou seja, nós somos, em última instância, não é? Mordomos desse corpo. O mordomo, ele não é o proprietário, ele administra os bens de outrem. Não é isso, pastor Leno? Comente essa pergunta retórica aqui do apóstolo Paulo. Existe uma frase nos nossos dias que tem se tornado, de certa forma, até uma frase protesto, né, no movimento feminista, principalmente, que diz que meu corpo, minhas regras. Na verdade, essa lição, ela deixa muito evidente e o quanto essa frase ela está eivada de erros e desvios da palavra de Deus, porque, na verdade, o nosso corpo, como já bem disse o pastor Elias, foi comprado, foi selado e, portanto, já não somos mais nós que fazemos do nosso corpo aquilo que nos apraz, mas, acima de tudo, fazendo a vontade de Deus. E na Bíblia está exposta, como nós vemos aqui nessa lição, a maneira como nós devemos gerir ou administrar aquilo que recebemos do Senhor, que foi o nosso corpo. Paulo, ele inicia algumas vezes, alguns versículos, e especialmente aqui nesse versículo 19, com esta expressão, essa pergunta retórica, não sabeis vós. E essa pergunta, ela acontece sempre que Paulo ele quer trazer um ensino que ele já havia se ocupado em transmitir aos seus ouvintes. E especialmente aqui a igreja de Corinto, que era uma igreja em que Paulo permaneceu nessa cidade por cerca de 1 ano e 6 meses, e por esse período Paulo ensinou aquela igreja. E na carta aos Coríntios, essa expressão ela aparece por 10 oportunidades. Em 10 versículos, Paulo ele faz essa pergunta retórica. Especialmente aqui no capítulo 16, nós vemos Paulo ele falando a esse respeito da mordomia do corpo e falando da importância de como nós devemos administrar aquilo que não é mais nosso. Pelo fato do Senhor ser o dono da nossa vida, é Ele quem deve governá-la. E quando se refere ao corpo, aqui o autor ele destaca uma situação interessante, que é, por exemplo, a maneira como nos vestimos, a maneira como nós nos apresentamos. Algumas pessoas vão dizer que isso não é preocupação de Deus, a roupa que eu me visto. Na verdade, nós vemos ao longo das Escrituras, e o pastor Silas Queiroz ele cita aqui, por exemplo, o caso de Adão e Eva, que quando pecaram e perceberam que estavam nus, eles se vestiram de folhagens.
mas ali o próprio Deus, posteriormente, o reveste de pele de animais. E ao longo da Bíblia, nós vemos, por exemplo, no sacerdote que ia se apresentar diante de Deus, o Senhor, ele desenhou praticamente para que Moisés pudesse transmitir a maneira como o sacerdote deveria se apresentar, quais as vestes ele deveria usar diante do Senhor. E isso é aplicado na nossa vida hoje, porque o texto aqui da nossa lição, ele é bem claro, porque fostes comprados por bom preço, versículo 20 do capítulo 6. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, este é o princípio do qual nós devemos utilizar para o uso do nosso corpo, seja no modo de vestir, seja nas nossas ações, seja no nosso dia a dia. O que fizermos tem que glorificar o nome do Senhor. É interessante que o gadareno, ele vivia pelos sepulcros, né? Nu, lá na região de Gadara, mas quando ele foi liberto, uma das coisas que ele fez foi se vestir. Se Deus não tivesse preocupado com que nos vestimos com pudor, com modéstia, com uma vestimenta adequada aos céus, ele teria, pastor Leno, conforme o senhor muito bem disse, deixado Adão e Eva com as folhas de figueiras, com as vestimentas que Adão e Eva quisessem, mas Deus os vestiu e os colocou adequados à presença de Deus. É bom destacar isso, que o nosso corpo, até o que cobre ele, precisa ser conforme, né, aquilo que agrada ao Senhor. Isso é maravilhoso, esse ponto aqui que o pastor Leno tocou muito bem. Pastor Davi Arruda, então nós podemos concluir o tópico dizendo que quem é propriedade de Deus também naturalmente deve viver sob o domínio de Deus, né, pastor Davi? Perfeito. Se nós analisarmos este escrito do apóstolo Paulo, nós precisamos entender que as cartas escritas por este apóstolo, elas nasceram primeiro de uma análise espiritual da necessidade da igreja, mas também de uma análise cultural da cidade que a igreja estava inserida. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele percebe que a igreja de Corinto ela é uma cidade portuária, de rota marítima, comercial muito grande. Isso fazia com que recebesse muitas culturas, pessoas do mundo inteiro, judeus, gregos, egípcios e por aí vai. E essa cidade ela era conhecida justamente por conta da sua prostituição, do grande templo que havia lá, com mais de 1.000 prostitutas trabalhando a serviço por dia, né? Então Paulo temeu e entendeu que a igreja precisava entender que a partir do momento em que eles aceitavam a Cristo, eles não poderiam mais ser dominados pela cultura que estava inserida na cidade. Porque a cultura que estava inserida lá, eles tratavam o corpo apenas como um objeto para satisfação sexual. E Paulo está trabalhando dentro da mente que o corpo vai muito além disso. Na verdade, o corpo, ele é a propriedade do Espírito Santo. Tanto que Paulo ele usa a mesma expressão por pelo menos 2 vezes, lembrando essa questão de sermos templo e morada do Espírito Santo, justamente porque os crentes estavam ligados a essa antiga cultura. E Paulo queria desligar ele, mostrando que Cristo os comprou com bom preço. Quando ele usa essa expressão, ele está falando que Jesus os comprou e trazendo a ideia, a lição de direito absoluto do Espírito Santo e de Cristo com o nosso corpo. Entendendo e trazendo a nossa consciência que a partir deste momento em que aceitamos a Jesus, que nos tornamos uma nova criatura, nós não podemos mais fazer aquilo que queremos. Somos dominados pelo Espírito Santo. É claro que ele também deixa claro que aquele que peca, ele está ofendendo de forma muito grave a santidade de Deus. Prova disso é que quando Davi peca, ele peca no corpo, ele se desespera, ele se arrepende de tal forma que ele pede para que Deus devolvesse a alegria da sua salvação. Há um escritor que diz que o nosso arrependimento, ele precisa ser tão escandaloso quanto o nosso
pecado, e é isso que Davi faz, porque ele entende a gravidade de pecar contra o corpo. Muito bem, nós chegamos ao final do primeiro ponto da lição, onde nós trabalhamos corpo, propriedade e habitação divina. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical e hoje estamos estudando a 4ª lição. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. Lembrando que estamos estudando o tema geral corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje a lição de número 4 com o tema corpo, como templo do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre o corpo como tabernáculo. E aqui nós vamos analisar 3 subtópicos. O primeiro, portador da presença. O segundo subtópico da lição de hoje, do segundo ponto, é tabernáculo e tricotomia. E o terceiro, um tabernáculo guiado. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que chegou aqui agora, estava passando aí, nos encontrou. Não saia daí, nós estamos comentando lições bíblicas que edificarão certamente a sua vida. E agora nós vamos falar, pastor Elias, sobre o corpo como um tabernáculo. Nós temos aqui um elemento hermenêutico, né? A tipologia bíblica. E uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é exatamente aqui, pastor Elias, o tabernáculo, né? Que Paulo usa esta linguagem, esta figura de linguagem para aplicar ao corpo do homem, ao ser humano, pastor Elias Gomes. Muito bem, pastor Epaminondas, nós devemos analisar nesta oportunidade que para que o Senhor permaneça num lugar, num ambiente, as características desse ambiente devem estar condizentes, devem estar alinhadas também com as características do Deus que habita, né, nesse lugar, que habita manifestando a sua presença. Quando nós observamos que muita gente acha até estranho nós dizermos pela palavra de Deus que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, muita gente acha um absurdo diante dos níveis de pecaminosidade que a pessoa pode atingir por meio do corpo. Aí acha estranho. Só que isto acontece por causa das decisões erradas procedentes do próprio homem, né? Diante da sua capacidade de escolha. Nós vemos que quando o Senhor criou o homem, incluindo o corpo, ele chamou não para a impureza. O Senhor já leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 4, que cada um de vós devemos saber possuir o nosso vaso, que é esse corpo, outra figura também aplicada ao corpo, em santificação e honra. E no versículo de número 7 ele fala da finalidade, porque Deus não nos chamou para a impureza. E aqui essa impureza, mais na frente vai ser tratada, pode se estar evidenciando como, ou está se tratando de imoralidade sexual, e sim para a santificação. Partindo do princípio que Deus nos chamou para vivermos em santificação e que Ele é santo, Ele tem que habitar num lugar onde há santidade, onde há santificação. Então, na medida que nós observamos pela palavra de Deus que o corpo, no contexto do Novo Testamento, comparado a um tabernáculo, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo e também Pedro usam essas expressões, fazendo referência ao corpo como tabernáculo. Nós somos levados a pensar e a imaginar lá em Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8, quando o Senhor deu as diretrizes
para Moisés quanto à construção do tabernáculo, nós vemos que o propósito da construção do tabernáculo ali era fazer com que o Senhor tivesse um lugar para habitar. Olha só, o povo dele iria se concentrar ali e ele ia manifestar a sua presença no meio deles. Então isso fala de manifestação de presença. E automaticamente nós paramos para pensar que isto é um privilégio imensurável. Ter a presença do Espírito de Deus habitando em nós. O próprio Senhor Jesus falou isso em João capítulo 14, versículo 23, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só o privilégio. Mas esse privilégio também, o privilégio dessa presença que nós carregamos, ela implica também responsabilidades, implica deveres, implica honra. Nesse aspecto que nós já lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 4. Há pessoas que querem fazer e proceder na vida conforme dá na sua cabeça, conforme dá na sua mente, conforme vem nos seus desejos. E nós devemos sempre estar pensando: o Espírito habita em mim. Isso que eu faço, ele está presente. Será que honra ou desonra? Glorifica ou profana o nome do Senhor? Então, via de regra, nós devemos parar para pensar sobre estas responsabilidades que são espirituais e são pessoais de cada um de nós no que diz respeito à presença do Espírito de Deus na nossa vida. Agora, pastor Leno Cavalcante, esse segundo subtópico, tabernáculo e tricotomia, em observância aqui ao texto escrito pelo pastor Silas Queiroz, fica muito claro e evidente que a analogia do tabernáculo aqui aplicada e usada por Paulo favorece a nossa posição tricotômica, né, em detrimento dos dicotomistas, porque essa analogia aqui ela é maravilhosa, nos favorece, né, fortalece a posição e a visão da interpretação que temos acerca do homem, o homem tripartido, pastor Leno Cavalcante. É importante destacar, pastor Epaminondas, que não é uma analogia feita por pentecostais modernos, mas o próprio apóstolo Paulo ele faz essa analogia do homem como sendo esse tabernáculo. E essa divisão do tabernáculo lá no Antigo Testamento e também do templo, ela aplicada à vida do homem, ela mostra assim de forma maravilhosa a utilização ou a maneira como Deus se agrada da adoração do ser humano. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo ele tinha essas três divisões, ou seja, primeiramente o pátio, que era a parte externa, a parte visível do tabernáculo. Tinha também o lugar santo, né, que era essa parte interna, onde havia ali os pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso, aquela parte mais interna que está relacionada à alma, enquanto que a parte externa está relacionada ao corpo. E o lugar santíssimo era o local onde apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar, que era um lugar especial, um lugar onde se manifestava a glória de Deus. E esse relacionado ao espírito humano, que está vinculado ao Espírito Santo de Deus. Essa analogia ela é importante porque nas ocasiões em que houve a inauguração tanto do tabernáculo quanto também no tabernáculo em Êxodo capítulo 40 e a inauguração do templo lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, nós vemos de forma como o manifestar de Deus foi similar. Ou seja, naquele momento da inauguração, diz a palavra do Senhor, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de modo que Moisés não podia entrar. Quando lá Salomão ele termina a sua oração, a glória do Senhor encheu todo o templo, de modo que os sacerdotes não podiam entrar.
Isso nos mostra que a nossa vida, a vida do cristão, Deus ele quer fazer da mesma maneira, nos encher da sua presença. Encher, e aí o pastor Elias bem colocou, né, essa questão do privilégio, né, de sermos morada e sermos templo do Espírito Santo. Porque são duas questões muito importantes. Primeiro, ser morada, né, ser habitação do Espírito Santo. E segundo, ser o templo, ou seja, o local onde se presta esse culto ao Senhor. E aqui a gente, o pastor, nosso comentarista, ele fala assim, relacionando também essa analogia às experiências pentecostais. É que assim como o Senhor lá no Antigo Testamento encheu ao tabernáculo, o Senhor ele continua fazendo isso, só que agora não mais no templo ou no tabernáculo visível humano, mas agora na vida de todo aquele que se rende ao Senhor, à presença do Senhor. E a essência de tudo isso é que a presença do Senhor, a glória do Senhor, é que tem que ser o centro de todo culto que se presta, para a glória do Senhor. Muito bem. Pastor Davi Arruda, outra lição espiritual que nós extraímos desta analogia, da metáfora aqui, utilizada por Paulo, é o ato de, no Antigo Testamento, a nuvem guiar, né, o povo de Israel e, naturalmente, o tabernáculo. E isso aplicado a nós também é uma lição espiritual maravilhosa, não é, pastor? É verdade, pastor Epaminondas. O povo de Israel, assim como nós também, temos o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Mas no Velho Testamento, o tabernáculo e a nuvem foi um efeito glorioso, né? Primeiro que o capítulo de número 9 de Números traz lições poderosas acerca desse evento. A primeira coisa que a gente aprende no capítulo 9, no verso 18, é que enquanto a nuvem estava em cima, o povo, eles entravam dentro da tenda e descansavam. Isso aqui traz a lição que enquanto nós tivermos a presença de Deus, ainda que Ele nos guie para lugares improváveis, nós podemos descansar nele, porque Ele sabe para onde está nos levando. Outra lição que nós poderíamos extrair dentro do tabernáculo sendo guiado é a soberania de Deus nas decisões, porque a nuvem ela não tem um aviso prévio de quando se move. É o tabernáculo ou as tendas que tem que se desmontar para acompanhar o mover da nuvem. Ou seja, Deus é soberano, Ele não precisa dar explicação para onde vai, Ele sabe exatamente para onde está nos guiando. Prova disto é no verso 21 do capítulo 9, que está escrito: E quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou a noite, eles viajavam. Ou seja, a presença da nuvem ela era tão necessária para manter o povo vivo que, independente do horário, eles saíam, independente de quão desconfortável fosse desmontar as tendas, eles seguiam a nuvem por conta da segurança que ela passava. Nós vamos fazer mais um intervalo e, quando voltarmos, iremos concluir esta lição falando sobre o seguinte tema: cuidado do templo do Espírito. Eu espero por você. Não saia daí, em breve estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que está pela TV, pela internet, em qualquer lugar. Deus abençoe você e sua casa. Toda a sua família sejam guardados e protegidos
pelo Senhor e, naturalmente, guiados pelo Espírito Santo, assim como o tabernáculo e o povo de Israel no deserto foram guiados pelo Senhor. Vamos agora falar sobre cuidando do templo do Espírito. Nós iremos trabalhar aqui, neste ponto da lição, 3 assuntos. O primeiro, fugir da prostituição. O segundo, disciplinas espirituais. O terceiro, disciplinas corporais. Pastor Elias Gomes, vamos falar agora sobre o cuidado que o cristão deve ter com o seu corpo, levando em consideração que nós já aprendemos aqui em tópicos anteriores que o nosso corpo ele pertence ao Senhor e dessa forma nós somos mordomos deste corpo e precisamos cuidar, sabendo que também o corpo ele responde, aos anseios, aos reclames da alma e do espírito. E uma vez o espírito e a alma atingidos por pecados, por elementos que transgridem as leis de Deus, o corpo naturalmente também sofrerá estas consequências. E aqui, pastor Elias, neste ponto, nós vamos propriamente, aqui é a aplicação de tudo que nós aprendemos, o terceiro ponto, ele é uma aplicação de tudo que nós aprendemos teoricamente. Vamos falar desse cuidado que devemos ter, tanto no aspecto moral e espiritual, quanto no aspecto físico, não é, pastor Elias? Fale sobre este subtópico aqui, fugir da prostituição. Muito bem. Pastor Epaminondas, na igreja de Corinto, para quem essencialmente o apóstolo Paulo escreveu, ou em primeira instância, o texto sobre o qual nós estamos tratando, tinha um entendimento de que uma vez que o próprio Senhor criou o homem nesse perfil masculino e criou a mulher nesse perfil feminino e ambos se completam, então faz todo sentido, assim como a comida faz sentido para o corpo. E aí o próprio apóstolo Paulo revela para eles o entendimento de que o ventre é para os manjares, o manjar é para o ventre, mas o corpo não é para a prostituição, e sim para a glória de Deus. Nós vemos aqui que o corpo ele foi feito para glorificar a Deus e não para profanar. Nós vemos aqui uma das principais obras da carne, que, digamos assim, é um ponto muito aceso na sociedade, como nós vemos, e nós estamos tratando da sociedade atual. Uma das obras da carne elencada pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 5, entre tantas nós vemos a prostituição. E o pastor Silas diz que a prostituição, esse termo provém de um termo grego, porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fazendo referência a todo e qualquer tipo de pecado, todo tipo de prática sexual fora do casamento. Portanto, está se falando de prática sexual ilícita, aquilo que não tem a bênção de Deus. Vale ressaltar que a prática sexual foi criada pelo próprio Deus, porém, para ser exercida e vivida num ambiente da legalidade divina, aquilo que tem a bênção de Deus, que é a instituição do casamento. Deus criou para isso, e a sua ausência nesse ambiente legal é que é pecado, mas a sua execução fora desse ambiente da legalidade dada por Deus é que é pecado. Então, nós vemos que essa prática é uma bênção, contanto que esteja dentro da legalidade divina. E é uma ocasião para a qual o apóstolo Paulo não dá opção de você dialogar, de você procurar um jeitinho, etc. Ele diz, não, nem tente isso, fuja, porque tem muitas coisas das quais... Aliás, tem muitas coisas na Bíblia que a palavra de Deus nos apresenta, elas são tão nocivas, elas são tão espiritualmente nefastas, que o Senhor só tem uma sentença: fuja, fuja da idolatria, fuja da prostituição. A razão pela qual nós contamos o testemunho de José,
como alguém com o qual Deus estava presente, era justamente por essas decisões. Ele não pensou duas vezes, ele não ficou titubeando, ele fugiu imediatamente. Então, todas as vezes em que a ocasião for oportuna para se efetuar a porneia, a prostituição, é necessário que a pessoa fuja, não atender os desejos, a concupiscência, que é o desejo desenfreado na carne. O apóstolo João fala na sua carta, falando sobre aqueles 3 elementos que estão aqui no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Alguém já disse que os olhos são as janelas da alma. O Senhor fala em Mateus capítulo 6 que é a luz do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os olhos se aplicarem às coisas más, todo o corpo será mau. E nós devemos atentar diligentemente para a orientação do salmista do Salmo 101, verso 3, que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ele está falando aqui da necessidade de disciplina quanto a esse aspecto do desejo desenfreado dos olhos, porque um dos sentidos mais, digamos que, delicado e sagaz para o pecado são os olhos, e nós devemos dobrar nossa atenção espiritual para esse fim. A última frase, pastor Epaminondas, o pastor Silas Queiroz escreve aqui desse primeiro subtópico, do terceiro tópico da lição de número 4, é o seguinte: o alerta divino é imperativo e radical. Fuja da prostituição. Pastor Leno Cavalcante, dentro desse terceiro e último ponto da lição, cuidando do templo do Espírito, nós temos disciplinas espirituais. O que nós podemos comentar sobre este tema, pastor Leno? Muito bem, pastor Epaminondas, nesse último tópico, nós vamos aprender aqui exatamente sobre como utilizar bem o nosso corpo. E um dos meios é o exercício das disciplinas espirituais na vida do cristão. Essas disciplinas, elas são muito importantes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, versículo 7, melhor dizendo, e o versículo 8 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, essa piedade, esses exercícios das disciplinas espirituais, eles servem exatamente para aperfeiçoar a nossa vida, para firmar a nossa vida, e eles são praticados através do corpo. Ou seja, aqui o pastor, o nosso comentarista, ele coloca aqui o jejum, a oração e o estudo da palavra. É interessante porque esses elementos, eles fazem parte da nossa vida devocional. O jejum como uma prática de negar as suas necessidades e manter um equilíbrio, como um domínio que prevalece sobre o corpo, o domínio do desejo, da vontade de Deus em relação às necessidades físicas, como a comida, a água, enfim. A oração e o estudo da palavra. Nós sabemos que é impossível um cristão ele ter uma vida espiritual exitosa sem a oração. A oração é essencial para que possamos ter esse momento a sós com Deus. E também o estudo da palavra. E aqui não só um estudo sistemático, não só um estudo que nós participamos na igreja, na escola dominical, no culto de doutrina, nos cursos teológicos, mas, acima de tudo, um momento de leitura pessoal nossa com Deus.
leitura da palavra. E esses momentos são, assim, preciosíssimos para o nosso crescimento espiritual, para um reforço espiritual na nossa vida. E o cristão, ele tem que praticar isso diariamente. Na verdade, a leitura da palavra, a oração é algo que tem que ser diário. Tem que ser algo que tem que se tornar um hábito. Assim como nós temos várias práticas diárias que nós executamos, assim também deve ser esse exercício da piedade que a palavra de Deus nos orienta. E com tudo isso, é interessante que a partir do momento em que o cristão ele se envolve com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, a sua vida ela pode até enfrentar dificuldades. O pastor Elias disse aqui que nós não somos perfeitos, nós eventualmente iremos falhar em alguma coisa, mas aquele que mantém um hábito de buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, e enche a nossa vida, ele toma conta de nós e ele nos alerta, ele cuida de nós. E essas disciplinas, elas são essenciais para a nossa vida. Pastor Davi Arruda, o terceiro subtópico, disciplinas corporais. E o pastor Silas, ele inicia o parágrafo escrevendo da seguinte forma: é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. E aí eu cito aqui também a terceira epístola do apóstolo João, versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo João, ele está falando da importância que devemos ter ao olhar para o corpo, cuidar do corpo. De igual modo, devemos ter o cuidado com a alma. Porque o próprio pastor Silas Queiroz, né, ele conta um ditado, né, de um avivalista lá em escocês, né? Um avivalista escocês, Robert alguma coisa. Ele disse que Deus deu a ele uma mensagem e um cavalo. Ele matou o cavalo e agora não tinha como levar a mensagem. É uma reflexão muito forte. Quantas pessoas não morreram? Quantas vozes foram silenciadas precocemente porque desenfreadamente viveram e trataram o corpo com só menos importância, não é, pastor Davi? Então esse é o momento para a gente concluir a lição e refletirmos sobre os cuidados, não é, pastor Davi, que devemos ter, obreiros, ministros, pregadores, pregadoras, mulheres de Deus. Nós somos chamados aqui pelo Espírito do Senhor a refletirmos sobre esse cuidado, pastor Davi. É verdade, pastores. O pastor Leno, ele citou muito bem acerca dos cuidados espirituais, mas no decorrer da lição nós aprendemos que a mesma atenção que nós damos para as disciplinas espirituais, nós precisamos dar também para as disciplinas corporais. Isso se dá muito também na qualidade e na quantidade da nossa alimentação. Eu sei que a gente brinca, a gente fala sobre o crente ser conhecido por comer bem, né? Gostar de se alimentar, mas a verdade é que por muitas vezes nós temos tratado o pecado da glutonaria, da gula, como se fosse algo comum. E isto está ferindo o corpo e prejudicando a nossa saúde. É claro que eu não estou dizendo aqui que todos devem ser atletas ou tudo mais, mas nós devemos ter os cuidados básicos para a nossa saúde. O senhor citou aí a frase muito citada por muitos, né, que é do pastor escocês Robert Murray, quando ele diz isso, ele morreu com 29 anos. Meu Deus. O quanto que esse homem de Deus poderia ter entregado mais? Quantos, na verdade, né, que por conta de não cuidar da saúde, perderam ou deixaram de fazer muito mais na obra do Senhor. E se nós pegarmos também históricos de muitos pastores, grandes homens de Deus, morreram cedo por não cuidar da saúde. E o alerta de Deus
para nós aqui que a obra, ela precisa do nosso cuidado espiritual, mas ela também precisa do nosso corpo para ser executado. Então nós temos que ter disciplinas espirituais para fortalecermos o nosso espírito, e também temos que ter disciplinas corporais para nos habilitar a fazer aquilo que o Espírito Santo nos ordenou. Muito bem. Dessa forma, nós chegamos ao final de mais uma lição e aprendemos aqui, especialmente nesse último tópico da lição, que o corpo é o meio pelo qual a mensagem de Deus ela é transmitida, ela é levada. Se o corpo perece, naturalmente, a missão ficará comprometida. Dessa forma, como João disse, desejo que vá bem o teu corpo, como bem vai a tua alma. Que o Senhor Deus, por seu Espírito Santo, possa melhor comunicar a sua palavra em cada coração. Nós louvamos a Deus por sua vida, por sua companhia aqui conosco até agora. O programa está terminando, mas eu já deixo aqui o convite para a próxima semana, se Deus quiser, nós estudarmos mais uma lição. A partir da semana que vem, a lição de número 5, iniciaremos uma série de lições sobre a alma. Portanto, você tem um encontro marcado conosco aqui na TV Kairos, no canal 7.1, no programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão Albert Júnior, que nos ajuda aqui na produção desta programação. Deus abençoe ricamente. Louvamos a Deus pela vida dos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, pastor Leno, pastor Davi. É sempre uma alegria muito grande e uma honra tê-los aqui nesta mesa, nesta bancada abençoada da Escola Dominical, onde muitos professores são enriquecidos, abençoados, fortalecidos e têm seus argumentos também subsidiados pelos comentários de vocês. Nós recebemos muitas mensagens neste sentido e nós queremos louvar a Deus pelo trabalho que vocês têm desempenhado aqui neste programa, neste canal e neste ministério. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Salles Batista, que é o presidente de nossa igreja e vice-presidente da nossa convenção, a primeira convenção do Brasil ligada à nossa CGADB. Nós vamos ficar por aqui agradecendo a Deus em oração. Quero pedir ao pastor Leno que nos dirija em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós glorificamos o Teu nome por estes momentos de aprendizado da Tua Palavra. Senhor, rogamos a Ti, Senhor, em favor dos Teus servos que cooperam, Senhor, na realização deste trabalho. Abençoa também a todos aqueles que têm acompanhado este programa. Ó Deus, que a Tua Palavra possa, Senhor, agir na vida de cada um de nós, Senhor. Assim abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui em Marabá, o pastor Salles. Ó Deus, abençoa todo o Teu ministério, Senhor. E assim, Senhor, que possamos, ó Deus, usar, como diz a Tua Palavra, o nosso corpo para a glória do Teu nome. Assim te pedimos, no nome de Jesus.